A armadilha oculta. Você já percebeu como a pornografia se apresenta ao mundo? Sempre como algo inofensivo, como se fosse apenas uma distração, um prazer rápido, uma fuga da realidade. Mas o que muitos não enxergam é que por trás dessa máscara aparentemente inocente, existe uma das mais perigosas armadilhas espirituais do inimigo. Ele sabe que quando controla a mente de uma pessoa, controla também suas emoções, suas escolhas e, aos poucos, o seu destino. A pornografia é como uma teia invisível, parece fina e frágil, mas, uma vez que a pessoa se deixa prender nela, cada tentativa de sair parece impossível. O prazer momentâneo que ela oferece é apenas a isca. A consequência é uma prisão de culpa, vazio, vergonha e uma vida espiritual enfraquecida. O inimigo se aproveita justamente disso. Ele não precisa destruir de uma vez. Basta amarrar pouco a pouco até que a vítima se torne dependente. E o mais cruel é que a pornografia não atinge apenas quem consome. Ela destrói famílias, destrói relacionamentos, cria fantasias irreais, promove traições emocionais e espirituais e abre portas gigantescas para outros pecados. É um veneno lento, mas altamente destrutivo. Hoje você precisa entender: o que parece apenas um vídeo a mais ou uma curiosidade passageira é, na verdade, uma porta aberta para o inferno entrar na sua vida. O inimigo não brinca. Ele trabalha em silêncio, enganando e amarrando corações. A porta de entrada. A pornografia nunca começa de repente. O inimigo é astuto e sabe exatamente como preparar o terreno. Às vezes, tudo se inicia com uma propaganda aparentemente comum. Um vídeo no celular, uma cena em um filme ou até mesmo uma lembrança guardada. O objetivo é sempre o mesmo: despertar uma curiosidade que logo se transforma em desejo. É nesse momento que a armadilha se arma. O inimigo planta a ideia de que não há problema em ver só uma vez. Mas essa primeira vez nunca é a última. Aos poucos, o coração vai sendo anestesiado. A consciência vai se calando e o espírito vai perdendo sensibilidade à voz de Deus. O que era apenas curiosidade se torna hábito, e o hábito abre espaço para a escravidão. A Bíblia nos alerta em Mateus 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso significa que aquilo que entra pelos nossos olhos afeta diretamente nossa alma. Quando os olhos são contaminados, o corpo inteiro é afetado. É por isso que a pornografia não é apenas uma distração. Ela é uma contaminação espiritual. E o mais perigoso é que essa porta aberta dá acesso a outros espíritos: imoralidade, adultério, prostituição, engano e até depressão. O inimigo sabe que, ao prender uma pessoa pela mente, ele consegue destruir sua identidade, sua fé e até sua comunhão com Deus. O ciclo da escravidão. Uma das estratégias mais cruéis do inimigo através da pornografia é o ciclo de escravidão que ela gera. A pessoa assiste, sente prazer momentâneo, mas logo em seguida vem o peso da culpa, a vergonha e o vazio. Esse vazio, em vez de levá-la a buscar Deus, faz com que ela procure novamente o mesmo veneno que a destruiu, numa tentativa desesperada de preencher aquilo que só o Espírito Santo pode saciar. É como uma cadeia invisível. Quanto mais a pessoa se envolve, mais ela sente que não consegue parar. O inimigo sussurra mentiras como: você nunca vai vencer isso, Deus não vai te perdoar de novo, você já está perdido. São palavras que enfraquecem a fé e afastam a pessoa da presença do Senhor. Mas é importante entender: a pornografia não destrói apenas a área sexual. Ela rouba tempo, energia, propósito e sonhos. Pessoas que poderiam estar orando, crescendo em projetos, vivendo seus relacionamentos de forma saudável, acabam aprisionadas em um mundo de fantasias que nunca trazem realização. O livro de João 10, versículo 10 nos lembra:
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O inimigo quer destruir, mas Jesus veio para quebrar esse ciclo. A distância de Deus. Um dos efeitos mais devastadores da pornografia é que ela cria um abismo entre a pessoa e a presença de Deus. Não porque Deus se afaste, mas porque a própria pessoa passa a se sentir indigna, suja, incapaz de se aproximar. O inimigo sabe usar a culpa como corrente. Quanto mais a pessoa cai, mais ela se esconde, e quanto mais se esconde, mais fraca se torna espiritualmente. A pornografia rouba a intimidade com o Senhor. Quem antes orava com fervor, agora se cala. Quem antes lia a palavra com sede, agora sente peso e desinteresse. Isso não acontece por acaso. O inimigo sabe que quando a mente está ocupada com imagens e desejos distorcidos, o coração não consegue se conectar verdadeiramente ao Espírito de Deus. É exatamente por isso que muitos que vivem nesse ciclo sentem-se sem forças, como se as orações não passassem do teto. A vergonha os impede de confessar, e o silêncio os mantém presos. O inimigo festeja quando consegue calar uma pessoa, porque sabe que sem oração, sem palavra e sem comunhão, a vida espiritual se enfraquece. Mas a boa notícia é que Jesus não se afasta. Pelo contrário, Ele é o único que estende a mão em meio à sujeira, dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. O roubo da identidade. A pornografia não destrói apenas o presente de uma pessoa. Ela ataca diretamente a sua identidade espiritual. Quando alguém cai nessa armadilha, começa a acreditar que é apenas um pecador fracassado, alguém indigno do amor de Deus. O inimigo usa isso como uma arma psicológica e espiritual para que a pessoa esqueça quem realmente é em Cristo. O que antes era pureza, agora parece mancha. O que antes era confiança, agora se torna insegurança. E aos poucos, a pessoa começa a aceitar mentiras como: eu nunca vou mudar, esse é quem eu sou. Deus não vai me usar assim. Essa é exatamente a estratégia de Satanás: roubar a identidade que Deus nos deu antes mesmo de nascermos. Mas a palavra declara em 1 Pedro 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o vício não define quem você é. Você foi separado, escolhido e chamado para andar em luz. Quando a pornografia domina, a visão de si mesmo se distorce. Mas quando Cristo entra, Ele restaura, limpa e devolve a verdadeira identidade. Ele não vê apenas a queda, ele enxerga o propósito eterno que está sobre a sua vida. A corrupção dos relacionamentos. A pornografia não destrói apenas a vida individual, ela corrói relacionamentos, famílias e casamentos. O inimigo sabe que quando semeia impureza em uma mente, essa semente logo se manifesta na forma como a pessoa olha, trata e se relaciona com os outros. Casais que poderiam viver a plenitude do amor acabam se distanciando porque a pornografia cria comparações irreais, expectativas distorcidas e insatisfação. Maridos e esposas passam a se sentir rejeitados, como se não fossem suficientes. Jovens solteiros entram em relacionamentos carregando uma bagagem de fantasias que nunca refletem a realidade, tornando-se incapazes de amar de forma pura e verdadeira. O apóstolo Paulo nos alerta em 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A pornografia é uma forma de prostituição mental e espiritual. Ela destrói a capacidade de enxergar o outro como criação de Deus e passa a reduzir tudo a um objeto de desejo. O resultado? Relacionamentos vazios,
casamentos quebrados, famílias desfeitas e até gerações futuras sendo atingidas. O inimigo não ataca só a pessoa, mas toda a descendência. Mas Deus pode restaurar. Ele transforma o coração, limpa a mente e reaviva o amor verdadeiro. Quando Cristo reina, o respeito, a fidelidade e a pureza voltam a florescer. A invasão da alma. A pornografia não atinge apenas os olhos ou os desejos do corpo, ela invade a alma. A mente passa a ser bombardeada por imagens, lembranças e fantasias que surgem até sem convite. É como se portas fossem abertas dentro do interior da pessoa, dando acesso a espíritos de opressão, ansiedade e até depressão. O inimigo age justamente aí. Ele sabe que, quando a alma está enfraquecida, a pessoa perde energia para lutar, se sente sem valor e até mesmo sem forças para buscar ajuda. Muitas vezes, a pornografia se torna uma fuga emocional, um refúgio ilusório contra a solidão, a rejeição ou a dor. Mas, na verdade, é uma prisão que aumenta ainda mais esses sentimentos. A palavra nos alerta em Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, aqui, representa a alma, pensamentos, sentimentos e vontades. Quando ele é contaminado, tudo ao redor perde o brilho. O que parecia apenas um hábito secreto passa a ser um inimigo interno. A alma vai se sentindo pesada, desconectada da vida e da alegria. É por isso que tantas pessoas que consomem pornografia vivem em constante batalha contra a tristeza, solidão e até pensamentos destrutivos. Mas há a libertação. Jesus é aquele que disse em João 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é parcial, é completa. Corpo, alma e espírito, as correntes invisíveis. O inimigo não precisa acorrentar fisicamente uma pessoa para escravizá-la. Ele cria correntes invisíveis dentro da mente e do coração. A pornografia funciona exatamente assim. Quanto mais a pessoa cede, mais forte se torna a prisão. É um vício disfarçado, porque a sociedade tenta normalizar, mas espiritualmente é uma cadeia espiritual poderosa. Essas correntes se manifestam na forma de compulsão. A pessoa promete parar, mas cai de novo. Ora por libertação, mas volta a assistir. Sente vergonha, mas continua escondendo. É um ciclo que parece interminável. O inimigo usa justamente esse padrão repetitivo para convencer a vítima de que nunca será livre. Mas a verdade é que Jesus já venceu na cruz. O inimigo grita mentiras, mas a cruz ecoa a vitória. Em Colossenses 2, versículo 15, está escrito: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, o poder das trevas já foi derrotado e a chave da libertação já foi entregue. A pornografia pode parecer invencível, mas diante do sangue de Cristo, nenhuma corrente pode resistir. Muitas pessoas têm testemunhado libertação ao entregar de verdade suas vidas a Jesus, rompendo com o ciclo e sendo restauradas para uma vida de santidade e pureza. As consequências espirituais. A pornografia não fica restrita ao corpo ou à mente, ela abre portas espirituais perigosas. Cada vez que alguém cede a esse vício, está dando legalidade para que o inimigo entre e opere. É como entregar as chaves da casa para um ladrão. Essas portas abertas podem trazer uma série de consequências: falta de paz, perturbações noturnas, dificuldade em ouvir a voz de Deus, opressão espiritual e até ataques diretos nas áreas financeira, emocional e familiar. O inimigo sabe que, se conseguir um ponto de acesso, poderá atingir toda a estrutura da vida da pessoa. É por isso que muitos, mesmo frequentando igrejas, sentem-se travados espiritualmente. O louvor não flui, a oração não rompe, o coração parece frio.
Isso não significa que Deus abandonou, mas que o pecado criou barreiras que precisam ser destruídas. A boa notícia é que Jesus veio exatamente para isso. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. O sangue de Cristo não só perdoa, como também fecha as brechas e restaura a comunhão. A vitória em Cristo, apesar de toda a destruição que a pornografia causa, há uma verdade que precisa ecoar dentro de você. Ninguém é escravo quando Jesus entra em cena. Ele não apenas perdoa, mas também purifica, restaura e dá forças para viver uma nova história. O inimigo quer que você acredite que não há saída, mas a cruz prova o contrário. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa quanto tempo alguém tenha vivido nesse vício, quando Cristo entra, tudo é transformado. A vitória não vem apenas pela força de vontade, mas pelo poder do Espírito Santo. Ele fortalece a mente, renova o coração e dá a capacidade de dizer não àquilo que antes parecia impossível resistir. É uma batalha espiritual, mas já vencida em Cristo. Hoje, você pode escolher a liberdade. Não importa o passado, não importa quantas quedas já aconteceram. Jesus não olha para a sujeira, ele olha para o valor que você tem. Ele te chama para viver uma vida pura, plena e cheia da presença dele. Levante-se, declare vitória. A pornografia não define quem você é. Em Cristo, você é livre, amado e escolhido para viver em santidade. Agora, faça 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, escreva nos comentários: sou livre pelo sangue de Jesus. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação. Terceiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens de fé, revelação e cura. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça nesta nova caminhada. Lembre-se sempre, com Cristo você é verdadeiramente livre.